Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje celebramos o 19º domingo do tempo comum e poderíamos colocar como expressão neste domingo, para nos ajudar na reflexão, viver de fé e somente pela fé. Jesus então chama os discípulos a segui-lo para mais tarde enviá-los também em missão. É o encontro, a fé, o seguimento, o discipulado. A caminhada do discípulo, da discípula, vai da incredulidade à dúvida e da dúvida à fé. Um caminho progressivo, evidentemente. Mas nem sempre é assim. Como em Nazaré, às vezes também, a caminhada vai na contramão daquilo que nós queremos e imaginamos. É um caminho regressivo, muitas vezes. Que a celebração, então, da Eucaristia deste domingo nos coloque no rumo certo do apavoramento à coragem da fé. Coloquemo-nos na celebração de hoje, esse momento de oração na Semana Nacional da Família, que então nos debruçamos neste ano e rezemos também por todos os pais neste domingo dedicado a eles. Este é o terceiro domingo em que lemos um trecho do capítulo 6 do Evangelho segundo João. Jesus primeiro alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Quando essa multidão voltou a procurá-lo no dia seguinte, ele a convidou a se esforçar não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que é o Evangelho de domingo passado. Já o Evangelho de hoje nos deixa entrever que a multidão foi embora, porque, por enquanto, ainda estão com Jesus ali presente 3 grupos de pessoas: os judeus, um grupo de discípulos e os 12. Por sua vez, o texto que acabamos de ouvir neste domingo nos fala da resistência dos judeus em crer nas palavras de Jesus. Acabamos de ver, então, essa realidade concretamente, vendo que as pessoas têm essa dificuldade de crer nessa pessoa do pão da vida, aquele pão que desceu do céu. E na sequência de João 6, os judeus irão embora, seguido então pelo grupo dos discípulos, permanecendo apenas o grupo dos 12 ali com Jesus. Mas o que isso pode nos dizer sobre a nossa fé? É que chegará um tempo em que só será possível viver pela fé. O justo, ou seja, o homem de Deus, viverá por sua fé, nos diz o livro de Abacuque, e nos diz também a carta aos Romanos. Unicamente pela força da sua fé, uma pessoa que perdeu sua fé é como um arco frouxo da qual nenhuma flecha consegue mais ser lançada. Isso nos diz o padre Henry Newman. Nós cristãos não temos fé numa doutrina, num livro, ainda que seja a Bíblia, mas numa pessoa, Jesus Cristo. Eu não me envergonho de sofrer pelo Evangelho, porque sei em quem coloquei a minha fé. Mais ou menos uma citação livre da segunda carta de Timóteo. A fé não nos impede de sofrer, mas dá sentido ao nosso sofrimento. Todo ser humano sofre, mas quem tem fé não é soterrado pelo sofrimento. Sua fé o faz transcender sua situação de dor. Jesus, aquele em quem depositamos a nossa fé, se apresenta dessa forma no Evangelho de hoje. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente.
Pão é alimento. Todo ser vivo precisa alimentar-se. Nossa fé em Jesus precisa alimentar-se também do pão que Ele mesmo é, ou seja, do pão que Ele nos oferece. Primeiramente na palavra, depois na Eucaristia. E aqui é preciso concentrar-nos na palavra de Jesus enquanto alimento de vida eterna. Tu tens palavras de vida eterna, nos diz João, também no capítulo 6. Também o apóstolo Paulo afirma que a fé nasce em nós e se mantém em nós pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra que é Cristo. Vejamos o que aconteceu, por exemplo, com o profeta Elias. Depois de viver um momento de enorme sucesso no profetismo, ele entra em depressão, a ponto de pedir a Deus a morte. Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida. E deitando-se no chão, adormeceu. Elias é a imagem das pessoas que entram em depressão devido ao esgotamento. De repente a vida perde o sentido e elas são jogadas dentro de um deserto. Elas não apenas tropeçam e caem, mas deitam-se no chão desse deserto, se entregam à depressão porque se sentem fracassadas, porque não têm forças para mais nada. Deitadas no chão, elas adormecem, porque dormir significa não ter que pensar nos problemas a serem enfrentados. Significa não ouvir as constantes solicitações do mundo. Significa entregar os pontos e dizer: eu não consigo mais. Mas Elias tem uma parcela de responsabilidade na sua depressão. Ele se julgou justamente imbatível, com uma fé inabalável, como uma pessoa de ânimo inesgotável, e agora precisa lidar com o ser humano, com os seus limites, com a verdade de que por mais fé que uma pessoa tenha em sua alma, também haverá lugar para o cansaço, o desânimo, o medo e o sentimento de abandono por parte de Deus. Exatamente como escreveu Santa Teresa de Calcutá no seu período de aridez espiritual. Ela dizia: o lugar de Deus na minha alma está vazio, não há Deus em mim. Contudo, tenho plena certeza de que aquele que começou em vocês uma boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Isso está na carta aos Filipenses. Deus jamais abandona no meio do caminho aqueles que chamou à fé em seu Filho Jesus. Elias é visitado por um homem no deserto, que fala com ele e lhe oferece pão e água. Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Precisamos nos alimentar de fé. Justamente precisamos nos alimentar da palavra que é Cristo, porque as lutas e os desafios que temos que enfrentar estão acima das nossas forças humanas e só poderão ser vencidas pela força da nossa fé. Acontece que a fé não é um simples querer da nossa parte, um mero exercício da nossa vontade. Eu quero ter fé. Ela é um dom do Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Está no Evangelho de João.
Da mesma forma como pedimos ao Pai o pão nosso de cada dia nos dai hoje, precisamos pedir-lhe a fé nossa de cada dia nos dai hoje. Precisamos pedir que o Pai nos atraia para o seu Filho, que nos encante por ele e pelo seu Evangelho. Precisamos pedir que o Pai nos dê ouvidos e coração de discípulos e discípulas, para o escutarmos e para permitir que ele nos conduza ao seu Filho, Salvador de todos os homens, para sobretudo dos aqueles que têm fé. É preciso lembrar mais uma vez: todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Isto é, tem fé em mim, disse Jesus. Nós escutamos o Pai quando escutamos a nossa consciência, quando temos a coragem de silenciar não somente o barulho externo, mas o interno, o mais difícil de ser silenciado, para ouvirmos a sua voz, que fala a partir do mais profundo de nós mesmos, do meio do nosso deserto espiritual. E o Pai está nos falando: levante-se da sua prostração, do seu desânimo, alimente-se de fé, alimente sua fé, alimente-se da palavra e do pão vivo descido do céu, que é o meu Filho, para que você possa chegar até mim. Hoje, oramos especialmente pelos pais. Também como Elias, muitos pais estão deprimidos, desanimados, esgotados. Muitos pais têm caminhado a vida toda distantes da fé, sem alimentar-se da palavra e da Eucaristia. Por não terem fé ou por não saberem como alimentar sua fé, muitos pais se tornaram arcos frouxos, dos quais nenhuma flecha pode mais ser lançada. Não são poucas as famílias cujos filhos não têm junto a si esse arco firme que incentive-os a se lançarem na vida e a buscarem também Jesus como fonte de salvação. Oremos pelos cristãos, por todos os pais cristãos que atravessam desertos espirituais. Que o Pai do céu fale aos seus corações, retire-os da prostração, afaste-os do desânimo, alimente-os com sua palavra e fortaleça-os com a graça do Espírito Santo, para que possam chegar com suas famílias ao Horebe, ao lugar onde o Pai habita. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando-me ali na sinagoga de Cafarnaum com Jesus. Peço aquilo que quero: comer da carne de Jesus e beber do seu sangue, permanecer nele como ele em mim, viver como ele para o Pai. E buscando tirar proveito da oração, mastigo, bebo e saboreio cada palavra, para que se torne espírito e vida em mim. Um santo e abençoado domingo para todos e todas, e uma festa abençoada também neste Dia dos Pais. Santo domingo para todos.